Olá, eu sou o Rodrigo Monteverde, sou instrutor de treinamentos e hoje vamos falar sobre operações com tratores agrícolas. Utilizaremos um padrão para apresentação dos equipamentos da linha agrícola, tá? Primeiro vamos falar o que são tratores agrícolas. Tratores agrícolas são máquinas mais importantes da agricultura moderna, mas também podem ser as mais perigosas quando não operadas com segurança. Utilizaremos esse material para orientar as operações dos equipamentos de maneira segura nas mais adversas condições de trabalho. Então, o trator, ele é um equipamento muito importante na agricultura, porém, ele tem que ser operado por quem está capacitado a fazer esse tipo de operação. Falar um pouquinho sobre a evolução dos equipamentos, né? O trator tem evoluído em sintonia com os avanços da indústria automotiva e as mudanças do sistema de produção. Então, a gente vê na imagem um trator sem a cabine, sem um operador dentro dele, tá? Isso é uma coisa que já está acontecendo, já tem equipamentos desse modelo trabalhando em alguns países aí, como estudo para próximas gerações de tratores. Então, a evolução vem acontecendo há muito tempo, tá? Algumas tendências que acontecem já nos tratores que estão em operação e o que está evoluindo. Está aumentando o número de marchas. Antigamente, você olhava um equipamento com 6 marchas, 8 marchas. Hoje temos equipamentos com mais de 30 marchas para poder ter uma operação mais assertiva, mais segura e com menos diferença de velocidade ou de reserva de torque. Mais rotação nas tomadas de potência, né, tomada de força. As tomadas de força antigamente tinham rotações fixas, eram rotações, baixas rotações. Hoje tem equipamentos que saíam de 540 RPM, que era o início, para mais de 1000, e tem alguns com mais de 2000 RPM na saída da tomada de força. No sistema de engate da tomada de força, que era apenas o engate traseiro, hoje a gente tem equipamentos frontais, e temos engate e tomada de força frontal também. Com a evolução, apareceu o controle eletrônico de implementos, que antigamente era feito por meio de cabos, alavancas. Hoje eu tenho controle eletrônico, tá? Tenho interruptores elétricos e controles eletrônicos em painéis, no próprio painel do equipamento, alguns até com acionamento por touchscreen. E fornecimento de potência elétrica aos implementos, tá? Os implementos hoje são implementos com tecnologia embarcada também, com taxa variável, com mapas de produtividade. Então, eles necessitam de algumas alimentações, tá? E essas alimentações do implemento são feitas via trator. Vamos falar sobre a preparação para o trabalho. Os tratores e pneus destinam-se a ajudar o homem em grande parte das operações agrícolas no setor canavieiro, tais como reboque de julietas, reboque de transbordos ou containers, reboque de equipamentos para fertirrigação, preparo de solo, sulcação, plantio, cobrição, aplicação de defensivos, cultivo e outras operações. Então, grande maioria das operações feitas dentro do setor canavieiro
são feitos com tratores. Para qualquer uma dessas atividades, o operador do trator deve estar capacitado para a realização dos trabalhos com êxito e segurança. Então, o trator, por ser uma ferramenta de trabalho e por ter alguns componentes que se tornam perigosos, ele precisa, para fazer a operação desses equipamentos, precisa estar devidamente capacitado e com condições seguras para fazer a operação. Verificações iniciais. Para melhor utilização do trator de pneus, é fator essencial sua conservação, através de manutenção preventiva e eficiente. Antes de colocar o trator em operação, é recomendável que o operador faça uma manutenção preventiva diária, recomendada pelo fabricante ou determinada pela empresa, evitando assim paralisações da máquina para simples reparos. Quando você adquire um equipamento, o fabricante já dá uma cartilha, um manual, onde estão especificados os períodos de manutenções, e seguindo esses períodos de manutenções, você consegue evitar algum tipo de parada do equipamento. Algumas empresas acabam reduzindo esses períodos de manutenções ou estendendo alguns conforme a operação que o equipamento está trabalhando. Tá? E o ideal é manter as recomendações do fabricante ou com uns estudos, com cases que já foram realizados pelas empresas, elas alteram os períodos, encurtando ou aumentando, dependendo da demanda do equipamento. Primeira verificação a ser feita, a verificação do óleo do motor. O nível do óleo do motor deve ser observado antes de se iniciar o trabalho, com o motor desligado e com o trator em lugar plano. Se eu tiver com o equipamento em um local que não seja plano, eu posso estar fazendo uma avaliação errada do nível que eu tenho dentro do cárter do equipamento. Tá? A vareta de nível indica a quantidade de óleo dentro do cárter do motor. Em sua parte inferior existem duas marcas, mínima e máxima. Antes de retirar a vareta, limpe o local com um pano apropriado. O nível deve estar entre as duas marcas, entre o mínimo e o máximo. O nível de óleo do motor nunca deve estar acima do mínimo, nem abaixo do máximo. O nível ideal a trabalhar em locais planos entre as duas marcas. Atenção, não ligue o motor se o óleo estiver abaixo da marca mínima. Observação. O óleo abaixo da marca mínima de lubrificação, principalmente em terrenos irregulares, não pode ter operação, tá? Não posso operar com o meu equipamento. Com o óleo acima da marca superior, haverá queima e vazamento de óleo devido ao aumento da pressão interna do motor. Então, as duas condições não são condições legais para funcionamento do motor. Sistema de arrefecimento. Muitos pensam que o sistema de arrefecimento do trator resume-se apenas ao radiador. Ele é uma peça importante, mas sozinho não garante a temperatura ideal para o motor trabalhar. 3 componentes são de fundamental importância para a refrigeração do motor: a válvula termostática, o termointerruptor e o sensor de temperatura. Então, além do radiador, que é comum a gente entender que faz parte do sistema de arrefecimento, esses 3 itens também fazem parte, tá? Além deles, a bomba d'água, que faz parte também, mas esses 3 são indicadores
de um bom funcionamento. Esses componentes possuem uma vida útil em torno de 1.000 horas. Geralmente, os sintomas que indicam problemas com o sistema de arrefecimento são nível de arrefecimento baixando constantemente. Isso significa que eu tenho algum vazamento em algum local. Líquido de arrefecimento com cor de ferrugem. Quando o líquido de arrefecimento possui uma cor alaranjada, cor de ferrugem, quer dizer que tenho algum componente do meu sistema de arrefecimento que está se deteriorando e soltando material para dentro do líquido. Temperatura de trabalho inadequada, tanto alta quanto baixa. Se eu tenho uma temperatura que ela fica sempre alta durante a operação e não abaixa, posso ter algum problema de troca de calor no meu sistema de arrefecimento. Se ela for muito baixa, por um período, eu posso ter também algum problema de passagem, então eu posso ter alguma informação da temperatura no local onde está sendo medida baixa, mas posso ter ela alta em outros locais. Consumo excessivo de combustível também é um fator que pode indicar falha no sistema de arrefecimento. Rotação do motor alterada e perda de potência. A primeira peça a pedir socorro por falta de manutenção preventiva é a junta do cabeçote. Se o sistema não estiver funcionando corretamente, poderá haver superaquecimento, queima da junta do motor do cabeçote, chegando até mesmo a fundir o motor. Então, a junta é a válvula de escape, né? O primeiro ponto a sofrer com altas temperaturas seria a junta do cabeçote, a parte que faz a ligação do cabeçote no bloco do motor. E por ali eu tenho passagem de óleo, vedação de passagem de óleo e vedação da passagem de água ou do fluido de arrefecimento. Trabalhar abaixo da temperatura especificada da fábrica também é danoso, e os estragos, como travamento, são muito semelhantes aos do superaquecimento. O motor que trabalha com a temperatura irregular terá sua vida útil drasticamente diminuída. No radiador. Verifique e complete, se necessário, o líquido arrefecedor do radiador. Examine o funcionamento da válvula reguladora de pressão e da válvula de alívio na tampa do radiador, além do estado da junta de vedação. Essa válvula ela possui uma mola que faz a vedação e o alívio, né? E tem uma membrana, uma vedaçãozinha que impede do fluido vazar para fora do sistema. Para a verificação das válvulas, basta pressioná-las com as mãos e observar se as molas estão com pressão suficiente. Em condições normais de funcionamento, não deve haver consumo de líquido arrefecedor. Caso haja consumo de líquido, é possível que a tampa do radiador esteja com alguma falha. Então, durante a operação de qualquer equipamento, não deve ter consumo de líquido arrefecedor. Se eu tenho uma baixa no volume do meu líquido de arrefecimento, baixou o nível dele lá, significa que tem alguma falha dentro do sistema, por algum lugar está tendo vazamento. E o mais fácil de ser verificado é pela tampa do radiador. Se tem um vazamento por ali, fica alguma marca na vedação ou na própria tampa. Se o motor estiver quente, gire a tampa até o primeiro estágio. E assim que a pressão sair totalmente, retire-a. Se precisar completar o nível do líquido arrefecedor, faça
com o motor funcionar em marcha lenta e coloque-o lentamente. Então, se eu tiver que completar um nível, o primeiro passo que eu tenho que fazer é despressurizar o sistema. Dou um giro até o primeiro estágio, espero a pressão sair, que se eu for tentar tirar essa tampa com o motor quente, ela pode causar um acidente, pode espirrar-se fluido quente para os lados, podendo causar um acidente. E assim que essa pressão sair, eu posso completar, mas para completar o nível de líquido do radiador, líquido de arrefecimento, o ideal é fazer com o motor funcionando em marcha lenta. Eu deixo o motor funcionando e vou completando até atingir o nível necessário, para poder ter uma troca de calor do fluido quente com o fluido frio que eu estou adicionando. Vamos dar uma olhada no simulador, o que acontece no radiador e na tampa durante o processo de alta temperatura. Esse que está em verde seria o líquido de arrefecimento. Essa parte mais escura, a estrutura do radiador. A parte superior, tampa, né, com a vedação. São essas duas partes em vermelho. E aqui seria o dreno, para escape da água durante o aumento de pressão. Tá? Então, quando a temperatura aumenta, o líquido se expande, e a expansão desse líquido ele acaba vencendo a mola e acaba fazendo com que o fluido escape, tá? Então, o vazamento dentro do sistema de arrefecimento, ele tem algumas tratativas, tá? Se não estiver vazando em alguma junta, algum anel, ele pode estar acontecendo pela tampa por excesso de temperatura, ok? Vamos dar uma olhada no sistema de arrefecimento para entender sobre os componentes e o que acontece durante a operação, tá? Então, vamos começar ali pela parte dianteira do equipamento, onde está o cursor aqui, ó. Radiador, hélice, bomba d'água, aqui a correia, né, que faz com que a hélice gire a bomba d'água, então faz parte do sistema também. Mangueiras de entrada e saída do radiador, válvula termostática, galerias internas do bloco do motor, e aqui, para alguns equipamentos, trocador de calor, tá? O que o trocador de calor faz? É uma maneira de refrigerar o óleo, passando por radiadores, como se fossem radiadores, o óleo do motor e a água. Então, uma parte passa água, o líquido de arrefecimento, outra parte passa óleo de motor. Ajuda também no processo. Muito utilizado em motores diesel, tá? Então, vamos dar uma olhada no sistema, né? O sistema funcionando frio, em temperatura de trabalho, e quando excede a temperatura de trabalho, ele tem uma alteração na válvula, tá? Esse é trabalhando normal, a válvula abre e fecha durante a operação, tá? Aumenta a temperatura, ela abre para fazer a recirculação da água quente, tá? Então, o nosso radiador está sempre sendo refrigerado pela hélice. Então, o fluido que está aqui dentro está sempre refrigerado. O fluido que está dentro do motor está trocando calor com os pistões, com as camisas, então, com o próprio bloco, então ele fica aquecido. A hora que atinge uma certa temperatura, a válvula abre por dilatação térmica, né, pressão e dilatação térmica, e esse fluido quente entra no radiador e o fluido frio sai do radiador e volta para o bloco. Então, essa troca ela acontece constantemente durante a operação do equipamento, tá? Vimos o funcionamento do sistema de arrefecimento, agora vamos ver um dos componentes que fazem esse sistema funcionar, tá? Correias do motor.
A correia, ela serve para transferir a energia que o motor está gerando para sistemas auxiliares, como alternador e ventilador ou bomba d'água, tá? Então, a correia acaba sendo utilizada para fazer a transferência de força para outros componentes. Diagnóstico na correia. Aperte firmemente a correia com o polegar. Elas devem ceder em torno de 2 centímetros, tá? Para mim identificar se a correia está na tensão correta, o máximo que ela pode ceder é 2 centímetros, tá? Em tratores com mais de uma correia, é necessário verificar uma de cada vez. Então, tem equipamentos que tem 2, 3 correias fazendo a mesma função, eu tenho que fazer essa identificação uma por uma, que eu possa ter uma dilatação diferente entre compostos da correia, tá? As correias devem ser verificadas em toda extensão. Se estiver demasiadamente esticadas, danificam os rolamentos do alternador e da bomba d'água. Quando frouxas, patinam e desgastam rapidamente. Então, a tensão ela tem que ser verificada diariamente, e se tiver alguma irregularidade tem que ser corrigida. Se eu deixar uma correia muito tensionada, ela transfere essa tensão para rolamentos de alternadores, de bomba d'água, acaba danificando componentes, compressores de ar e assim por diante. E se ela estiver frouxa, ela acaba desgastando muito rápido, e não desgasta somente a correia, acaba desgastando o canal das polias onde a correia trabalha também. Nos tratores equipados com 2 correias, deve-se substituir ambas, mesmo que uma delas esteja em mau estado. O trabalho a quente, né, que ele trabalha perto do motor, então ele acaba tendo uma dilatação da correia, tá? Então, quando você troca correia em equipamentos que possuem 2 ou mais correias, eu tenho que trocar o conjunto, tá? Se for 2, eu troco 2, se for 3, eu troco as 3, porque senão eu acabo danificando a correia nova. Eu coloquei uma correia mais nova com uma correia velha, a mais nova vai sofrer toda a tensão, porque ela é mais justa, né, não dilatou ainda, e acabo antecipando, abreviando o período de trabalho dessa correia. Bateria. Verifique o nível da solução eletrolítica da bateria. O nível da solução eletrolítica deve estar 1 centímetro acima das placas ou até o nível indicado na bateria. Se necessário, complete com água destilada. Então, esse nível para baterias que possuem o visor, ele deve ser verificado diariamente, sempre olhando com cautela, né, porque é um ácido que tem dentro, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essas verificações. Limpar o local antes de destampar, se eu for destampar o visor de nível eletrolítico, tem que fazer uma limpeza antes, porque qualquer impureza que for lá dentro desse fluido, ele pode acabar estragando as placas da bateria. E nas baterias que não possuem o nível, eu tenho que ficar atento com o visor, né? O visor mostra lá, por cor, qual que é o estado que está o fluido dentro da minha bateria, tá? Abra as tampas da bateria somente se a parte superior e as tampas estiverem limpas. É o que eu falei, tem que manter limpeza antes de abrir o visor, tá? Caso a bateria apresente sulfatização nos bornes, efetue a limpeza dos mesmos com água e verifique a causa do defeito, tá? A sulfatização é aquele resíduo branco, meio amarelado, que acaba ficando nos polos de bateria, tá? É uma oxidação que acontece principalmente
quando tem algum isolamento entre o cabo, entre o borne e a fixação dele. Então, se tiver alguma passagem de elétrons ali que acabam criando essa sulfatização, criando esse resíduo entre o polo da bateria e o terminal. Bateria, fonte de energia. O que é uma bateria? Bateria é um acumulador de energia sob forma química que será transformada em energia elétrica, tá? Então, nada mais é do que um reservatório de energia elétrica, tá? Principais partes da bateria. A caixa, ela é feita com materiais que suportem o ácido e os produtos que tem internos na bateria, tá? Então, ela tem que ser uma caixa resistente, tá? Com materiais que não se degradem com o ácido que eu possuo dentro da bateria. Sobre os elementos internos, tá? Os elementos internos eu tenho placa positiva, são placas positivas, placas negativas e separadores entre as placas, tá? Então, eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa, e entre uma placa e a outra eu tenho separadores. Dentro das baterias, dependendo da corrente que eu tenho na minha bateria, eu tenho várias placas, e essas placas são separadas, não tem contato entre elas, entre as positivas e as negativas, mas eu tenho um contato entre positivo e positiva, e negativo e negativa, que vão se somando para ter um número final de tensão e de corrente no final nos bornes de saída, tá? E a solução ou eletrolítica, que seria o fluido onde as placas estão mergulhadas, por onde os elétrons são transferidos de um lado para o outro da bateria, tá? De um polo para o outro. Bateria, né? Bateria é um equipamento que converte energia química em energia elétrica. Através de uma reação química interna, há uma geração de corrente elétrica. A bateria é um acumulador elétrico, composto de placas que geram tensão de 6 ou 12 volts. Função da bateria. Nos veículos de motores de combustão interna, álcool, diesel ou gasolina, a bateria tem diversas funções, sendo a principal delas fornecer energia elétrica ao motor de arranque e ao sistema de ignição quando o motor estiver em funcionamento, além de agir como estabilizador de voltagem do sistema elétrico como um todo. Então, a função da bateria, a principal função dela é armazenar energia para a próxima partida. Então, durante o funcionamento, o alternador está carregando a bateria e a bateria fica acumulando energia para a próxima partida, para pôr o motor de arranque em funcionamento, tá? Outra função também importante é manter o sistema de ignição funcionando, tá? Sistemas de ignição mais antigos usavam centelhas para o funcionamento, e hoje o sistema de ignição, além de centelha, ele usa também unidades e bicos injetores que são eletrônicos. Então, ela tem uma função muito importante no funcionamento também, além de agir como estabilizador de voltagem, ou seja, ela é uma referência de tensão e de corrente para o alternador. O alternador faz uma leitura do que eu tenho de tensão e corrente da bateria e, dependendo do que precisa, ele manda mais ou menos tensão. Vamos falar sobre o filtro de ar, que é outro item que tem que ser verificado também. Dependendo do tipo de local e onde está desenvolvido o trabalho, o reservatório de poeira, ou seja, cuba, deverá ser limpo de 1 a 2 vezes por dia. Então, a cuba onde recebe o filtro, ela deve ser limpa diariamente, tá? Dependendo da operação, até mais de uma vez por dia, mais de uma vez por dia. Para eliminar impurezas dos filtros, equipados com válvula de descarga de pó, basta apertá-la, tá? Alguns filtros possuem a válvula
que está na parte inferior da caixa do filtro, serve para eliminar a terra, o acúmulo de poeira e de terra, sem precisar eu abrir a tampa do filtro, tá? Então, tem alguns equipamentos que tem essa opção. Temos também o filtro de ar seco com ejetor, tá? Para filtros de ar equipados com sistema de ejetor instalados no escapamento, a cuba não deve ser retirada, pois os gases, ao passarem por venturi, formam um vácuo, fazendo com que a poeira saia pelo escapamento. Então, alguns equipamentos não possuem a válvula de dreno, mas possuem o venturi, que é um tubo que é ligado no filtro, na cuba do filtro de ar, e com a velocidade e a pressão que os gases do escape passam para ir para a atmosfera, eles criam um vácuo, fazendo com que a poeira e a sujeira que estão dentro da cuba do filtro seja ejetada, tá? Nos sistemas de ar equipado com um injetor, quando o escapamento sofre qualquer avaria, o mesmo deve ser substituído imediatamente para evitar danos ao elemento do filtro de ar e motor. Então, tem uma facilidade, tá? Reduz a quantidade de manutenções diária para fazer limpeza da cuba, mas tem uma atenção muito especial no escapamento. Se eu tiver algum problema no escapamento, eu posso transferir esse problema para o filtro de ar. Então, atenção redobrada no escapamento, nos sistemas que usam o ejetor de pó. Combustível. Verificar através do instrumento no painel se o combustível é suficiente para o trabalho a ser realizado. É uma verificação que é feita ao entrar no veículo. Tenho indicadores mecânicos e indicadores eletrônicos, como que está na imagem. Para a verificação da quantidade de combustíveis no reservatório, a chave de contato deverá ser ligada. Sempre que possível, o respiro da tampa do reservatório de combustível deve estar limpo, permitindo a livre entrada de ar no interior do reservatório, evitando a formação de vácuo, que, consequentemente, a parada do motor. Então, essa limpeza do respiro é uma limpeza que, sempre que possível, deve ser realizada, tá? Se eu entupir o respiro com sujeira, com algum tipo de material que bloqueie a entrada de ar, eu crio vácuo dentro do tanque, né, do reservatório, podendo danificar o reservatório ou até mesmo criar um caminho contrário ao caminho que o combustível tem que fazer dentro do sistema. Então, cria um vácuo puxando o combustível para trás, podendo trazer perda de potência, até mesmo parada do motor. Copo sedimentador. O copo sedimentador tem que ser drenado diariamente antes de começar o trabalho. Antes de eu iniciar o trabalho, eu tenho que ir no dispositivo para fazer essa verificação, tá? Afrouxe o bujão do sedimentador de combustível, deixe escorrer uma pequena quantidade, a água e impurezas contidas no sedimentador sairão com o combustível drenado. Se o copo do sedimentador de combustível estiver sujo, solicite a lavagem com solvente e reestável. Esse copo sedimentador, a função dele é, durante as paradas, o combustível ele troca calor com o ambiente. Então, dentro do reservatório, ele começa a acumular gotículas de água, né? Então, essa troca de calor, ela acaba gerando essas gotículas vão para o fundo do reservatório e, durante o funcionamento, esse óleo diesel com essas gotículas acabam passando pelo sedimentador
e por convenção, né, a água e o óleo não se misturam, ele acaba parando na parte inferior do copo. Então, essa drenagem ela é muito importante, principalmente para proteger a parte de injeção do motor, tá? Parte bomba, bico, unidade, tudo que tiver relacionado com a parte de injeção do motor do equipamento.